A SBPC está em sua 71ª edição e o tema deste ano é Amazônia, Ciência e Cultura. Se você acha que já conhece tudo sobre conservação de alimentos, veja o que nós encontramos para você aqui na Expotec, ou seja, a conservação de alimento a partir da aplicação da tecnologia de radiação. O Helder vai nos explicar como é que funciona então essa tecnologia. Helder, eu acho interessante, né, que a dona de casa, que todos os nossos telespectadores saibam como é que a radiação contribui para a conservação de alimento. Nós temos uma situação muito comum que é a perda de alimento por conta de deterioração causada por inseto, por bactéria, por levedura, por larva. Então, normalmente, quando você tem um alimento que está estragado, você comprou e joga fora. Além do desperdício de dinheiro, é um desperdício de alimento. Junto com as outras técnicas todas de conservação que já são conhecidas, que é cozinhar, que é salgar, que é defumar, que é utilizar a geladeira, nós estamos mostrando a possibilidade de você aumentar a durabilidade do alimento, aumentar a conservação do alimento com o uso de tecnologia nuclear. Então, nós utilizamos a energia da radiação gama de um elemento chamado cobalto-60 para fazer o extermínio ou a esterilização dos micro-organismos que ficam na superfície desses alimentos que vão provocar degradação. Helder, quanto tempo aumenta a conservação do alimento? Olha, depende do tipo de alimento. Um alimento de mais seco, com base seca, tipo um grão, nós temos amostras que já estão conservadas há 12 anos. São 2 amostras de amendoim, tá? Esse amendoim não foi tratado e esse amendoim foi tratado. A data de tratamento, vocês podem observar no rótulo, é janeiro de 97. Ou seja, esse amendoim se mantém em bom estado há 12 anos. O objetivo não é fazer um grão durar 12 anos, mas o objetivo é você garantir que, por exemplo, um estoque de grãos do governo possa ser tratado, protegido contra pragas que vão transformar um alimento nesse estado. Outra coisa que é muito comum no milho é quando você compra o milho no mercado, o saco está fechado, você chega em casa, aguarda, uma semana depois você quer fazer pipoca. Aí você nota que tem um monte de caruncho andando dentro do saco. Com a aplicação da radiação, você extermina os ovos que estão no milho, porque quando você compra você não viu nada, não tinha nada, mas com o tempo a larva eclode do ovo, começa a comer o milho e você joga o milho fora. Então, por exemplo, aqui você tem anos. No caso de uma fruta mais frágil, tipo um mamão, tipo uma banana, você pode ter um aumento de duração de mais 10 dias, de mais 2 semanas. Então você vai ter um alimento por mais tempo e a um preço mais acessível, porque todo alimento que é jogado fora no mercado, no fundo nós acabamos pagando, que o comerciante não perde porque ele aumentou o preço. Agora, você abordou 2 vezes a questão preço, custo. A aplicação dessa tecnologia aumenta a durabilidade, mas também aumenta o custo do produto em quanto? Olha, o que acontece? Essa é uma técnica que é bastante cara, tá? Então, ela só se aplica quando você tem uma escala de produção muito grande. Então, eu não posso querer irradiar 10, 20 quilos de banana. Eu tenho que irradiar toneladas e toneladas de banana. O nosso objetivo, quando nós chegamos numa feira dessa, é mostrar para a população que isso é uma técnica segura de conservação. Porque nós temos uma briga muito grande contra o preconceito da área nuclear. Porque toda vez que fala de nuclear, a pessoa lembra de bomba, lembra de guerra, lembra de Chernobyl. Então, na hora que nós mostramos que nós podemos utilizar essa energia para fins pacíficos, e num caso, um tema extremamente importante para uma população que muitas vezes passa fome, é um pecado você desperdiçar alimento. Então, o custo, ele se paga se a produção for grande. Mas não tem demanda ainda, primeiro porque a população tem um receio muito grande de ingerir esse alimento, por falta de conhecimento, falta de instrução, e segundo, porque ainda os produtores não ficaram conscientizados da capacidade de adicionar produtividade às suas lavouras, porque a quantidade de perda vai ser bastante reduzida utilizando uma técnica dessa. Agora, Helder, então, em termos concretos, hoje quem utiliza essa tecnologia? O governo já utiliza? Os grandes produtores utilizam? Já? Nós temos capacidade de fazer amostras, de fazer tipo um laboratório piloto, tá?
Existia aqui no estado do Amazonas uma empresa que fazia venda de frutas para a Europa, mas por problemas burocráticos de legislação com a União Europeia, ela não conseguiu mais vender o produto dela para a Europa e quando tentou colocar no mercado nacional não conseguiu. Nós temos competência e capacitação para fazer esse tipo de tratamento nos alimentos. Não existe ainda mercado. E eu lembro que essa tecnologia também é utilizada na esterilização de material cirúrgico. Então, quando a pessoa faz uma cirurgia, usa um fio de sutura, uma agulha, um estilete, um algodão, uma gaze, a mesma tecnologia que é usada para esterilizar aquele material também é usada para esterilizar o alimento. Então quer dizer que na aplicação do alimento ainda é uma tecnologia com uma aplicação ainda incipiente. Mas no Brasil, mas que tem um mercado muito promissor ainda, né? Um mercado muito promissor e a gente sempre lembra que essa é uma técnica que é fomentada pela ONU e existem países que são considerados países de terceiro mundo, tipo Bangladesh, Paquistão, que utilizam essa técnica, bem como países de primeiro mundo, Estados Unidos, países da Europa, Canadá e Japão. É interessante então observar que essa tecnologia contribui para o aumento de vida do produto. Então as empresas que exportam produto podem aplicar essa tecnologia porque o produto vai se manter por maior tempo com as suas propriedades físico-químicas inalteradas. É que a gente tem que ter porque ninguém compraria um mamão com gosto que não fosse de mamão. Então você preserva e um navio que saia do Brasil para a Europa vai chegar lá com as frutas em boa condição para atender o mercado consumidor de lá. No programa de hoje você pôde acompanhar a participação do Zona de Desenvolvimento aqui na Expotec, que é um evento que ocorre paralelamente à 61ª edição da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência aqui no campus universitário. Ajude-nos a construir esse programa. Acesse o site www.amazonsat.com.br ou então mande um e-mail para zonad@com.br ou então ainda mande uma carta para a Avenida André Araújo, número 1555, Aleixo, Manaus, Amazonas. Te encontro na próxima semana no Zona de Desenvolvimento aqui no Amazonsat.